O investidor de hoje ficou conhecido por ser o criador da fórmula mágica que encontra as ações que têm maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Mas Joel Greenblatt é muito mais do que isso. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a outra parte da história que ninguém fala, a sabedoria, os conhecimentos, as dicas de valor para você. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia e quem é Joel Greenblatt? Ele é professor de Value Investing, também é gestor da Gotham Funds, também é autor do The Little Book That Still Beats the Market, que é o livro que eu vou trazer as informações de hoje. Primeiro ponto fundamental, você deve estar diversificado o suficiente para sobreviver a maus momentos ou má sorte, para que as suas habilidades e os seus bons processos de investimento possam ter chance de dar frutos a longo prazo. Então, quando você investe, acontece alguns reveses. O seu processo de investimento pode ser muito bom, a sua metodologia pode ser muito boa, mas acontece algum momento equivocado, uma maré de má sorte, é normal. E a diversificação ela previne justamente do acaso. E você está vendo na tela o portfólio atualizado do Joel Greenblatt. Ele realmente faz o que ele fala. Segundo ponto, os preços das ações se movem descontroladamente em períodos curtos. Isso não significa que o valor das empresas mudou durante o mesmo período. Então, no curto prazo, existem inúmeras notícias, ruídos, repercussões negativas, fofocas, enfim. Tudo isso afeta no curto prazo a cotação de uma ação. Mas não é porque a oscilação é alta que significa que os negócios também estão oscilando. E no desenho que você está vendo é o senhor mercado, Mr. Market. Então ele vai da exuberância para o pânico e por pouco tempo ele fica na prudência. Terceiro ponto, manter um prazo de 3 a 5 anos nos seus investimentos em ações oferece uma grande vantagem sobre os outros investidores. 3 a 5 anos é o prazo mínimo para qualquer comparação significativa dos riscos e resultados de estratégias de investimento. Então o prazo mínimo é 3 a 5 anos, prazo mínimo. Você vai ver nos próximos pontos aqui que ele coloca até um prazo maior na hora de você definir a alocação do seu portfólio. E no desenho você está vendo no gráfico à esquerda as variações de curto prazo e na direita as variações de longo prazo. Você percebe que no curto prazo a volatilidade é grande, mas no longo prazo a tendência, se o investimento for bom, é de crescimento, as oscilações são menores. Quarto ponto, a longo prazo, apesar de quedas significativas de tempos em tempos, as ações serão uma das suas melhores opções de investimento. O truque é você focar no longo prazo. Ao fazer sua alocação de portfólio, pense sempre em 5, 10 anos ou mais. Sim, os maus tempos virão, mas a longo prazo os bons tempos vencerão. E este gráfico que você está vendo na tela pequenininho, eu vou aumentar agora, inclusive é um conteúdo bônus. Este gráfico não está no livro, mas eu trouxe para você para mostrar um ponto bem importante aqui na sua estratégia de enriquecimento do longo prazo. Quanto do retorno das ações no longo prazo são de dividendos? Os dividendos reinvestidos são responsáveis por 75% do retorno das ações no S&P 500 gráfico em verde, comparado ao não reinvestimento no gráfico em azul. Então, eu trouxe esse conteúdo bônus justamente para você não esquecer da importância de reinvestimento dos dividendos nessa fase inicial de acumulação patrimonial. Quinto ponto, há duas coisas que você precisa saber sobre risco. Número 1, qual é o risco de perder dinheiro seguindo tal estratégia a longo prazo? E número 2, qual o risco de tal estratégia ter um desempenho pior do que as estratégias alternativas no longo prazo? O que ele está falando aqui? Você tem que pensar qual é a possibilidade de você perder dinheiro naquele investimento. Se aquele investimento pode chegar a zero, aquele é o pior cenário, ok, leve em consideração o pior cenário, apesar dele não ser provável, você tem que saber quanto que é o máximo que você pode perder naquele investimento. E o segundo ponto que você sempre tem que ter em mente é, e se eu tivesse investindo em outra estratégia? Também tem que levar em consideração isso na hora de você calcular os riscos.
É claro que nenhum método de cálculo de risco ele é 100% perfeito, mas ajuda bastante na hora de você montar o seu portfólio. 6, e essa daqui é até uma frase bem polêmica. Comprar ações sem a menor ideia do que você está procurando é como você correr em uma fábrica de dinamites com um fósforo aceso. Você pode sobreviver, mas ainda assim é um idiota. Essa frase do Joel Greenblatt realmente é um pouco mais ofensiva, um pouco mais polêmica, mas não deixa de ser verdadeira. Porque se você não sabe o que você está procurando ao investir em ações, não faz nenhum sentido você colocar o seu dinheiro. Afinal de contas, o mínimo de conhecimento ele vai te proporcionar um pouquinho de segurança. Mas quando você tem bastante conhecimento sobre o que você está fazendo, te dá muito mais tranquilidade, muito mais serenidade, muito mais segurança. 7º ponto. Em resumo, empresas que têm um alto retorno de capital provavelmente têm algum tipo de vantagem especial. Essa vantagem impede que os concorrentes destruam sua capacidade de obter lucros acima da média. Hobby, mas o que seria exatamente isso? Eu preparei para você um passo a passo para você aprender tudinho. Então, vamos lá. Como calcular o retorno sobre o capital investido, esse alto retorno de capital que o Joel Greenblatt tanto fala? Então, primeiro ponto, tá? Esse retorno sobre o capital ele é o EBIT dividido pelo capital. O EBIT, se você já está me acompanhando há algum tempo, você sabe que é o lucro operacional da companhia, o resultado operacional antes do pagamento de juros, antes do pagamento de impostos, já contemplando a depreciação e amortização. E o passo número 2 é ativo circulante menos passivo circulante e menos caixa e equivalente de caixa. Não inclui aqui ativos intangíveis e nem ágil, apenas os ativos que realmente são utilizados no dia a dia da empresa. Então você pega o EBIT, divide pelo capital, que eu acabei de explicar para você o que é, e você vai chegar sobre o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, melhor. Não se preocupa se você não entendeu essa última parte, essa parte é um pouquinho mais avançada, mas se você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender e tirar de letra o que está parecendo difícil para você hoje, vai ficar molezinha no futuro próximo, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir, aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima!